Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Boneto. Estou aqui, né, a pedido e a convite, né, do professor Marcos. É um hábito, né, que a gente tem do grupo de pesquisa para tornar, né, as nossas pesquisas mais acessíveis e para divulgar, né, aquilo que foi produzido pelo grupo. Então, a gente faz esses vídeos, né, eu vou tentar ser o mais rápido possível, né? Tentar sintetizar tudo que foi pensado nesse trabalho, né? O trabalho de doutorado, né? Uma tese de doutorado defendida no ano de 2021, né? Ela eu deveria ter feito o vídeo antes, enfim, não consegui, mas estou aqui, vou fazer, né? Espero que ajude, espero que vocês consigam entender melhor a tese, que vocês, né, tenham mais interesse em consultá-la, né? A gente deixa até o link do trabalho completo aqui. E aí eu vou fazer uma apresentação, né? Espero ser breve, não sei se conseguirei, né? Porque é um trabalho bastante complexo, tem muita coisa para ser falada, né? Eu vou explicando mais para frente, ao invés de ter algumas teses, né, maiores, assim, defendidas ao longo do trabalho. Na verdade, ele foi produzido a partir da experiência pedagógica, né? Foram produzidas várias microteses, né, virtualidades, que eu chamei. Então, fica mais difícil da gente fazer de uma forma mais sintetizada, de uma forma mais resumida, mas tentarei, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês os slides que eu preparei. Acho que vocês conseguem ver, né? O título da tese é Esquizo Experimentações com o Currículo Cultural de Educação Física, né? De minha autoria, com a orientação do professor Marcos Garcia Neira, né? No âmbito do programa da Faculdade de Educação da USP, né? E aí com todo o suporte, né? Também dentro do grupo de pesquisa de educação física escolar, né, o GPF, da FEUSP também. Então, esse é o título da pesquisa, né? Como que a pesquisa foi pensada, né? Como que a pesquisa surge? A ideia ela foi no ano de 2018, né, que ela se inicia, e aí a gente lembra que naquele contexto a gente tinha, né, acabado de ter o impeachment da presidenta Dilma, né, e a eleição do Bolsonaro, e aí todo aquele discurso, né, em relação à escola, todo aquele discurso político, né, contra a esquerda, contra vários tipos do que a gente vai chamar aqui de subjetividade, né. Então, a, a, a pergunta, né, aquilo que surgiu assim como ponto de partida é de que forma a gente pode pensar, né, a nossa sociedade responsabilizando ou não a educação física, né? O que a educação física pode contribuir para a gente pensar essas subjetividades, né? É, então, é uma pesquisa que ela se fundamenta no que mais para frente eu vou explicar, né? Que é a filosofia da diferença, né? Em especial a filosofia da diferença produzida pelos filósofos franceses, né? O Gilles Deleuze, o Félix Guattari, né? É, a gente também pensou a partir do que já é bastante comum, né? Observar por aí o que vão chamar de cartografia, né? Então também acho que fiz uma cartografia, e aí então uma cartografia da escola, do currículo cultural, e aí essa relação do currículo cultural com os processos de subjetivação, né? E para que isso se tornasse um pouco mais didático, né, os processos de subjetivação, né, aquilo como o sujeito se tornou aquilo, como o sujeito toma aquelas decisões, aquelas ações, como ele pensa daquela forma, né, como isso acontece, né, quais são os vetores, né, de força que fazem uma pessoa pensar dessa forma, agir dessa forma, se comportar dessa forma. Isso, grosso modo, claro. E aí, para tornar a questão das subjetividades, né, e desses processos de subjetivação
mais didáticos, e aí também com o referencial que eu já vinha utilizando, eu dividia as subjetividades em subjetividades escolares, ou seja, aquelas subjetividades que são produzidas, né, e que são exercidas, né, dentro da escola. E então eu dividi em três elementos, né, em três dimensões. Uma é a dimensão das práticas de governamento e controle que existem dentro da escola e que, obviamente, influenciam nessas subjetividades. O outro elemento é o conhecimento veiculado. Né? Então, há todo aquele conhecimento que é veiculado, aquele conhecimento que é, né, de uma. O termo não é muito bom, mas é transmitido, né, valorizado dentro da escola, ele produz certas subjetividades, né? E aí, essa terceira dimensão seria o tipo de sujeito almejado pelo projeto pedagógico, pela escola, pelas ações que lá acontecem, pela educação física, pelos documentos oficiais. Então, a gente separou, né, essas subjetividades nesses três elementos, de novo, né, para generalizar, para tornar a pesquisa um recorte um pouco menor, né, mas pensamos então o que seria, como seria trabalhar o currículo cultural, né, e qual o efeito do currículo cultural nessas subjetividades escolares. Então, aqui, para ficar mais claro, né, os objetivos da pesquisa, né? Então, como eu falei, cartografar, né? Cartografar também é intervir, né, nas linhas de força e das relações de poder que se engendram na produção das subjetividades escolares, a partir das práticas educacionais do território escolar, em especial via as experiências curriculares pautadas na educação física cultural. Né? Então, claro, eu estava na escola durante todo o tempo, são 3 anos, né, de relato, são 3 anos de experiência, né, da pesquisa acontecendo dentro da mesma escola. Então, eu não mencionei somente a educação física, mas especialmente a educação física. Né? E aí, pensando então, a partir especialmente da educação física, produzir, criar, né, potencializar uma concepção educacional aí que a gente vai chamar de mais vibrátil, mais aberta e mais potente, né? Como aí de novo, né, como ponto de partida quais as possibilidades de resistência às subjetividades escolares dominantes. Então, quando a gente começa a cartografar a escola, nós percebemos que existiam ali subjetividades dominantes e que elas não eram muito diferentes daquelas subjetividades dominantes já descritas, né, na literatura por muitos pesquisadores, por muitos pedagogos, né? Então eu faço uma cartografia dessas subjetividades dominantes da educação física, né? Da escola também. E aí, então, pensando essas subjetividades ligadas ao mérito, ligadas à exclusão, ligadas à reprodução, essas subjetividades, né, na educação física, por exemplo, relacionadas com o mais habilidoso, com a questão da saúde, do corpo, né, disciplinado, enfim. Então, pensando a partir daí, de que modo o currículo cultural poderia ou pode, né, contribuir, resistir, né, a essas subjetividades, pensando então numa educação, como eu falei, mais vibrátil, aberta e potente. Para isso, eu estava muito influenciado, né, como eu falei, pela filosofia da educação, muito influenciado pela filosofia da diferença, né, muito influenciado por Deleuze-Guattari, né, já tinha estudado, já tinha trabalhado com essa filosofia no mestrado, né, e aí chega um momento que eu falo, poxa, eu preciso determinar, preciso definir qual é a metodologia, né? A partir de qual método que eu vou produzir essa tese. Só que a gente vai
estudando e vai vendo, né, como, por exemplo, muitos autores estavam usando a cartografia, né, e a gente identifica que as pessoas estavam fazendo cartografia no âmbito da educação de diversas formas, né? O Rubens, né, no trabalho de doutorado dele, descreve muito bem isso. Então eu pensei que simplesmente dizer que eu ia fazer uma cartografia, ela poderia ficar muito ampla e poderia não ajudar tanto assim a entender a pesquisa. Então, influenciado, né, a partir de tudo isso que eu estou mencionando aqui, né, a ideia do pós-estruturalismo, cartografia e a esquizoanálise, né, eu pensei num determinado momento colocar esquizoanálise, né, o currículo cultural é em esquizoanálise, alguma coisa do gênero. Mas, como já é um conceito, né, já é um campo aí muito fundamentado na clínica, ficar estranho, né, transpor isso para a educação, e aí achei que não ia ficar tão interessante. Apesar de que acho que o que eu proponho, né, com esquizo experimentações, não é oposto, né, não é muito diferente. Mas me influenciei também por pesquisas como a da professora Sueli Ronick, né, a ideia da cartografia e da micropolítica, do professor Silvio Galo, né, cartografia também e a ideia da pesquisa deslocamento, da professora Cíntia Regina Ribeiro, né, pesquisa acontecimento, do professor Alexandre Filordi, né, a ideia da estética esquizopolítica, de um texto, né, mas de um grupo de pesquisa também da Romagnoli, que eles vão pensar muito, mas também no âmbito da análise institucional, né, dessa pesquisa e intervenção. Então, a partir, né, de todos esses elementos, de toda essa leitura, esse campo teórico, né, que é a filosofia deleuze-guattariana e essa questão do método, a gente criou, então, né, o que eu vou chamar de curso, né, não é um percurso, porque ele não se dá por completo, mas um curso, né, metodológico, que é a criação da esquizoexperimentações, né. Então, essas esquizoexperimentações, elas são, obviamente, muito influenciadas pela noção de experimentação, que é muito típica, muito característica desse campo teórico, né, dessa filosofia. O prefixo, né, a questão do esquizo, que para mim é muito bonito, porque está na esquizoanálise, está na filosofia, que é a ideia da cisão, desse corte, ruptura, fenda, né, que então seria. A gente pode pensar a partir de muitos elementos, mas especialmente dessa racionalidade, de uma racionalidade técnica, de uma racionalidade iluminista, de uma racionalidade fundada, né, nessa noção do exato, fundada nessa noção de crítica, né? Então eu queria um termo que mostrasse que existe um corte ali, né? Então eu gostei, acho que me representa bastante o que foi feito, né? A inclusão aí desse prefixo. Outras influências, né? A professora Sandra Mara Corazza, né? Fez e produziu muito a partir do que ela chama de escrileituras e da didática da tradução, né? Eu acho que tem muito a ver também. De novo, com a questão do professor Alexandre Filordi, né, que é essa estética esquizopolítica, e com o que o grupo de pesquisa tem feito a partir das escrevivências, né? Então, a gente tem aí as escrevivências, que é aquilo que o professor, lá na sua escola, vai produzindo com os seus alunos, né? E ele vai registrando aquilo e produzindo, né, experimentando currículos, né, de educação física, currículos culturais, né? Então, acho que tudo isso aí, de uma certa forma, coaduna, né, com a ideia das esquizoexperimentações. Uma das nossas primeiras virtualidades, né, que quando a gente vai pensar as esquizoexperimentações, é que
o currículo cultural ele tem que estar numa condição de testagem, né? Ele tem que estar também numa condição de experimentação. E aí a nossa primeira virtualidade lançada é a impossibilidade de pensarmos um Uno para o currículo cultural, ou educação física cultural, né? Então, a impossibilidade de pensarmos que tudo que foi produzido pelo GPF, tudo que é produzido, né, nas obras, enfim, muitos materiais nos relatos de experiência que os professores desenvolvem em suas escolas, é muito difícil pensar que tudo isso é uma coisa só, que é alguma coisa muito homogênea, é, um campo teórico muito coeso. Na verdade, não é, né? A gente gosta de dizer que cada professor na sua escola produz um currículo cultural, né? Que obviamente, né, compartilha de algumas coisas, de algumas noções, de alguns princípios, enfim, mas que não necessariamente eles se fundam, por exemplo, né, nos mesmos campos teóricos ou nos mesmos princípios, enfim, ou da mesma forma, né? E aí a gente pensou, né, nessas potencialidades das esquizoexperimentações. A ideia delas, né, é a gente trabalhar as esquizoexperimentações não como uma metodologia, não como agora a gente produziu uma metodologia que une educação física cultural, currículo cultural e a filosofia da diferença, né? Na verdade, o que a gente vai dizer é que é mais uma inclinação teórico-metodológica, é mais um operador metodológico, né? Que aí sim traz os conceitos e as preocupações da filosofia da diferença, e aí também para potencializar, para criar, para tornar esse currículo cultural cada vez mais é, é, potente, cada vez mais, né, trabalhar o que a gente vai chamar aqui, né, de acontecimentalização, né, dessa perspectiva cultural, né, explorar esse currículo cultural no seu dia a dia, explorar o currículo cultural de uma forma contextualizada, né, fugindo daquilo que a gente diz que são, né, as propostas prontas, os métodos rígidos, tudo bem? A partir daí, né, essas esquizoexperimentações, elas foram feitas em 3 anos na escola, em 2018, 2019 e em 2020. Elas geraram, né, 10 relatos de experiência, né, então tem 10, a maioria delas é de um semestre todo, né, com várias turmas. Mas então a gente, com um diário de bordo, a gente produziu esses 10 relatos de experiência. Esses relatos de experiência, num determinado momento, eles foram descritos, né, no grupo de pesquisa, e aí lá no grupo de pesquisa o pessoal também sugeria, reclamava, elogiava, propunha algumas modificações, enfim, dos relatos de experiência, né? Então, quinzenalmente eles eram apresentados por um grupo, e aí o que é legal, que é trazer a ideia desse agenciamento, né, de produzir um outro, um outro agenciamento para esse método, né? E aí também, né, eu descrevo como outros elementos que nos ajudaram nesse agenciamento, as disciplinas acadêmicas, os encontros, né, com os pesquisadores, com os estagiários que estavam lá na escola. Como eu falei, nós dividimos, né, 3 elementos, essas subjetividades escolares. Um desses elementos, que é um dos que eu mais gostei, inclusive, ele diz sobre as práticas de governamento e controle, né? Então eu venho mostrando sobre as práticas de governamento e controle dentro da escola, né? E aí, a partir de uma perspectiva que a gente vai chamar uma perspectiva mais dominante, e aí de que forma o currículo cultural, né, produz efeitos aí que não são, né, esses dominantes, que ele produz práticas de governamento e controle que a gente espera que não sejam os mesmos, né? A partir daí,
produzimos essas microteses, né? Essas virtualidades que eu vou escrever agora, que eu vou ler. Né? Uma delas, né, a primeira, as experiências criadas não eliminam práticas de governamento, regulação e controle. No máximo, tentam criar outras estratégias potencialmente menos autoritárias, burocráticas e coercitivas. Então a gente tem aqui, né, a menção de 3 estratégias aí que são dessas dominantes, né, estratégias autoritárias, burocráticas e coercitivas, e o currículo cultural ele não propõe, ele não elimina, né, essas práticas de governamento, ele propõe outras formas, né? As experiências com o currículo cultural promovem mudanças nos tempos e espaços das atividades escolares, ampliando-as, fazendo do território escolar um local menos estriado e possivelmente mais agradável. Então, o que a gente percebeu é que o currículo cultural ele mudava um pouco da organização rígida, né, e muito fixa da escola, né, daquele território. E isso possivelmente era bom, isso possivelmente era as crianças gostavam, a gente percebia que a educação que acontecia quando esses espaços eles eram menos estriados, né, era uma educação que era mais potente. Vou mencionar um caso aqui, que foi um campeonato de jiu-jitsu que nós fizemos, e nós ficamos o dia inteiro, praticamente o segundo período todo da escola no campeonato. Né? Isso é só um exemplo. As experiências empreendidas, além de não se incomodar com a criação de heterotopias, incentivam-nas, né? Então tem um conceito do Foucault que vai falar sobre as heterotopias, né? E aí o currículo cultural ele não cria a heterotopia, porque a heterotopia quem cria são os próprios sujeitos, né? Fugindo de um espaço controlado, fugindo de um espaço estriado, né? Então, todavia, né, o que a gente percebeu é que, além de não se incomodar, né, com esses momentos em que a disciplina não estava presente, o currículo cultural, né, o professor, enfim, ele incentivava, né, aquilo não era um momento de não aprender, aquilo não era um momento de achar ruim, de que aquilo né, a aula não estava acontecendo, por exemplo. Há uma assunção da impossibilidade de controlar, prever, regular e padronizar a vida escolar. Na perspectiva cultural, as práticas de governamento assumem um sentido trágico. Então, eu gosto muito dessa virtualidade, né, porque ela casa, ela tem uma relação muito boa com a própria ideia do campo teórico, né? Que é essa impossibilidade da gente controlar, prever, regular tudo que existe, pensar, calcular, né? E racionalizar tudo que existe. Né? Então, o professor, o currículo cultural, aquilo que estava sendo feito ali, assumia, né, essa possibilidade, esse sentido trágico que é de não conseguir dar conta de tudo toda hora, né? E que isso não necessariamente era algo negativo, né? As experiências com o currículo cultural reconhecem que o conceito de diferença, visto de modo ampliado, afirmam as diferentes maneiras de ser e se relacionar com as práticas de governamento. Então, normalmente a gente pensa no conceito de diferença, né? Sempre a partir da diferença cultural, né? Então, uma criança que não é capaz de lidar com determinada prática de governamento e controle dentro da escola, a gente já corre lá para especialista, já corre lá para psicopedagoga, enfim, para alguém, né, para nos ajudar, para, né, nomear aquilo. Só que a gente não pensa que aquilo pode ser também, e aquilo é também a expressão da diferença do sujeito, né? Então, é, também é preciso pensar a partir dessa perspectiva da diferença, né?
As experiências com o currículo cultural fazem uso de práticas de governamento que apostam mais na abordagem ética do que em práticas moralizantes, né? Então isso se relaciona muito com a primeira virtualidade, né? Essa aposta numa questão ética, né? Na aposta no agenciamento ético, né, dos sujeitos e das pessoas que lá estão, né? Das crianças, do próprio professor, dos outros professores, né? Uma aposta nesse empreendimento, nesse cuidado de si, né? Nesse cálculo que não é exato, né? Que se relaciona com essa produção de subjetividade e que faz das pessoas escolherem certas ações, certos comportamentos, né? Certos pensamentos. De novo, não dá para controlar, prever e regular, né, o que as pessoas pensam, por mais que a gente queira, por mais que a gente ache alguma coisa correta, enfim. Por isso, por fim, né, nessa perspectiva aqui das práticas de governamento, o que a gente percebeu é que há um descompasso desses tipos, qualidades e objetivos entre as práticas de governamento adotadas pelas experiências citadas, né, com o currículo cultural, e aquelas aplicadas pela maquinaria escolar, aquilo que eu vou chamar de subjetividade escolar dominante. Há um descompasso, né? A título de exemplo, né, alguns professores, a própria gestão da escola falou: na aula do Pedro é uma bagunça, ou na aula do professor Pedro pode tudo, na aula do professor Pedro ele deixa as crianças irem em determinados locais, subir lá no barranco, ir com ele pegar lá o material lá atrás da escola, num lugar que as crianças não podem ir. Né? Então, há um descompasso, né? O descompasso está justamente nesse estranhamento, né? Então, agora nós vamos falar, eu vou para um outro conjunto das esquizoexperimentações que falam sobre os tipos de conhecimento veiculados, né? Ao tematizar as práticas corporais, as experiências com a educação física cultural coadunam com a área de códigos e linguagens, mas fazem considerando os limites da própria linguagem. Então a gente, né, ainda pensa que essa cultura corporal aí ela se insere na área de linguagens e códigos e linguagens. Mas há um espaço dentro dessa linguagem produzida pela humanidade que ela não é descrita culturalmente, ela é automaticamente reproduzida em todos os lugares, em todas as escolas, né, nas ruas, em todos os lugares, né, nas diferentes culturas, enfim. E, mais uma vez, isso é inevitável, né? As pessoas estão produzindo linguagem, estão produzindo cultura a todo momento, a toda hora, né? As experiências com a educação física cultural promovem a veiculação de um tipo de conhecimento que ele é um conhecimento tematizado e problematizado, e que por isso não se trata da transmissão de um conhecimento representacional. Eu vou citar essas três porque elas têm uma relação muito próxima, né? As experiências com o currículo cultural também implodem o conhecimento representacional, valorizando a criação, o novo e a diferença. Nessa perspectiva, tudo o que se desenvolve e se constitui as práticas corporais é compreendido como um acontecimento. Mais uma, as experimentações com a perspectiva cultural acenam para uma concepção de conhecimento baseada na multiplicidade. As práticas pedagógicas culturalmente orientadas valorizam, sobremaneira, os afetos e os perceptos produzidos durante as vivências e experimentações entre os sujeitos e as práticas corporais. Então, é errado quando uma criança diz que o futebol é para homem. Obviamente, a gente sabe que o futebol é para todos aqueles dos diferentes gêneros que vivenciam ou que querem vivenciar, né, essa prática corporal. O conhecimento representacional é aquele que define, aquele que limita o que uma coisa é. Né? Então, o futebol
é para todos, por exemplo. Então, isso é importante, a gente trabalha a partir do conhecimento representacional. Todavia, quando a gente tematiza e problematiza o conhecimento a partir do currículo cultural de educação física, o que a gente percebeu com a pesquisa é que esses conhecimentos, eles também fazem daquilo que eu vou chamar de acontecimentalização, né? Eles também são tão contextuais, eles são tão específicos daquela turma, daquela discussão, daquela aula, né, que eles saem da ordem do certo e errado, do bonito, do feio, do racional, eles saem daquela ordem que é explicada, que é possível ser pensada e explicada totalmente, né? Existe aí, então, a partir dessa noção, um rompimento com esse pensamento representacional, né? Além disso, há alguma coisa na criança, quando ela vivencia uma prática corporal, que não é da ordem, né, dos perceptos, não é da ordem daquilo que é calculável, daquilo que é explicado, daquilo que é um conhecimento, e ele pode ser definido como certo ou errado. Tem ali algo que é da ordem dos afetos, né? É da ordem daquilo que é sentido e daquilo que não cabe na linguagem, né? Então, um exemplo aqui legal é se você perguntar para uma criança lá que fez um gol, né, na sua aula e o que ela sentiu no momento daquele gol, né? O que ela sentiu vivenciando aquilo. E ela pode trazer vários signos, né? Foi muito bom, foi legal, foi muito gostoso, enfim, mas nada define, né, o que foi realmente experienciado ali. Então, a gente pensa a partir daí que há nas práticas, né, pedagógicas do currículo cultural a valorização de um conhecimento que rompe, né, com aquilo que a gente chama de conhecimento ou pensamento representacional. Tudo bem? É mais difícil explicar assim rápido, de bate-pronto, né, com todas essas virtualidades. E aí eu faço convite para vocês darem uma olhada lá na tese, que cada uma dessas virtualidades ela está descrita, ela está explicada, inclusive mencionando trechos dos relatos de experiência. Então, da onde a gente tirou essas virtualidades? Né, do diário de bordo, dos relatos de experiência, de tudo aquilo que foi cartografado, né? Tudo bem? E aí, então, a gente chega para a última noção, né, dessas subjetividades, essa última dimensão que diz sobre os sujeitos almejados, né? É o que a gente chama de esquizoexperimentações 3, que elas se relacionam com essa ideia de sujeitos almejados. Pois bem, as pesquisas com educação física cultural indicam como a teleologia questões relacionadas principalmente aos conceitos de diferença, democracia e solidariedade. Então, isso já está posto, né, há bastante tempo nas pesquisas com o currículo cultural, que o alvo, né, os sujeitos almejados são esses sujeitos, né, aqueles que lidam bem com a ideia da diferença, são sensíveis às diferentes concepções de diferença, aqueles que valorizam práticas e subjetividades democráticas e a solidariedade, né? As experiências com o currículo cultural se inclinam para a produção de subjetividades singulares, por meio de estratégias especialmente micropolíticas. Então, de um lado, uma perspectiva crítica ou uma perspectiva tecnicista que vai trabalhar no campo da macropolítica, né, desejando exatamente aquilo, um tipo de sujeito, e produzindo práticas pedagógicas para almejar aquele tipo de sujeito, nessa perspectiva do currículo cultural,
nós temos ciências que esses processos de subjetivação, eles são singulares, né? Não dá para a gente dar aula 8 anos para uma turma inteira e terminar esses 8 anos esperando que todos saiam de lá pensando as mesmas coisas. As pessoas vão receber essa experiência com a sua aula, com aquela escola, com a educação física, de forma muito singular, né? O peso que cada sujeito vai dar para aqueles vetores, né, para aquelas discussões, para aquela influência, enfim, são pesos diferentes, né? As experiências com a teorização curricular cultural da educação física, quando se guiam com o conceito de diferença, novamente, né, em seu sentido mais amplo, referem-se à produção de subjetividades singulares. De novo, aqui a ideia dessas subjetividades singulares é a compreensão de que os sujeitos que passarão pelo projeto educacional provavelmente pensarão ou serão subjetivados, serão sujeitos, né, distintos, né, serão processos de subjetivação ali, ainda que sejam muito parecidos, mas no final nós temos sujeitos que são distintos. Nossa experiência de subjetividade incontornavelmente parte de uma subjetivação capitalística, por conta da sociedade que a gente vive. As experiências com a educação física cultural operam numa lógica contrária, ou seja, pela sensibilização aos traços subjetivos não dominantes. Né? Eu gosto muito dessa virtualidade, aqui já fica um pouco mais claro aquilo que, né, eu estou tentando dizer, aquilo que a gente tem pesquisado com as outras experiências, com as outras pesquisas de currículo cultural. Né? O currículo cultural opera, joga, né, incide sobre esses processos de subjetivação numa outra lógica, né, numa lógica contrária. As experiências pedagógicas com educação física cultural apostam na produção de subjetividades solidárias, materializadas em um empreendimento ético radicalmente democrático, baseado na formação de alianças. Então, se antes a gente dizia que o objetivo do currículo cultural é a formação de identidades solidárias, o que eu vou dizer agora é que não são identidades solidárias, né? São subjetividades solidárias. E que elas se materializam no dia a dia, né, a partir desse empreendimento, a partir da questão ética dos sujeitos, ou seja, cada um vai trabalhar, né, esse processo, né, de subjetivação de uma forma muito distinta, e que ele se baseia, então, na formação de alianças. Aqui eu trago o conceito da Judith Butler, da ideia das alianças, que é muito brevemente, né, ainda que sejamos diferentes, a gente pode se unir, a gente pode fazer uma aliança, né, para defender uma causa que a gente acha justa e legítima. Tudo bem? Diferentemente dos currículos tecnicistas e críticos, as experiências pedagógicas descritas encontram certa dificuldade de enunciar um sujeito teleológico. E isso não é vergonha nenhuma, né? Se a gente tem esse pesar, né? Se a gente tem essa assunção dos limites, se a gente tem uma desconfiança desse processo, se a gente entende que os processos de subjetivação são muito complexos e que nesse meio, nesse jogo de poder, no meio dessas relações, podem, né, acontecer aí distintas subjetividades, né, subjetividades singulares. Se isso é pensado dessa maneira, a gente fica com dificuldade de dizer que tipo de sujeito que a gente quer, né? Por outro lado, como eu falei, né, tem aí uma lógica, né, uma lógica contrária a essa subjetividade dominante, né, de uma forma geral, né, muito relacionada com essa subjetividade capitalística.
As experiências pedagógicas inclinam-se para um projeto educacional que radicaliza a experiência subjetiva, que é essa dificuldade de mencionar, né, o sujeito almejado, a ponto de direcionar-se para um grande telos, que é a produção de subjetividades não fascistas. Né? Então, a gente também traz o conceito de fascismo, amplia ele, relaciona o fascismo com o microfascismo, né, descrito lá muito pelo Félix Guattari, e aí a gente mostra então que talvez, mesmo com essa dificuldade, o currículo cultural se inclina, né, se direciona para a produção dessas subjetividades aí não fascistas. Ufa, é muita coisa, né? Eu falei aí, são muitas virtualidades produzidas. É, pensar em subjetividade sempre é algo muito complexo, né? Muito difícil. Obviamente, né? Essas microteses aí, elas se sobrepõem, elas lançam questões. Nem todas elas, né? Eu consegui dar aí o tratamento, né, que merecia, assim, com mais tempo, com mais questões, enfim. Mas são essas as microteses aí, as virtualidades. Se a partir daí a gente pode produzir uma conclusão, né, e aí bem a síntese da síntese da síntese, talvez, né, é a ideia que a gente traz com o currículo cultural como um dispositivo sabor, né? Então, deixa eu ler aqui, né, a perspectiva cultural de educação física como um dispositivo sabor. 21 virtualidades contrárias a concepções normatizantes, representacionais e microfascistas, né? O dispositivo sabor tem duas versões, né? Uma que vai dizer sobre o barulho dos tamancos no chão de madeira, né, nas fábricas, e a outra que é essa mais conhecida, não sei se é a verdadeira, mas que é a mais conhecida, que é a ideia da sabotagem, quando os operários, né, jogavam lá o tamanco de madeira, que era esse sabor, nas engrenagens das máquinas, né, para sabotar, e daí vem o termo, a produção, né? Então, em troca de melhores condições de trabalho, melhores salários, enfim. O currículo cultural, como ele atua em concepções, né, contrárias a essa subjetividade dominante, eu pensei que ele pode ser, então, representado por essa alegoria aí, né? O currículo cultural como um dispositivo sabor dessas concepções aí dominantes ligadas à axiomática capitalística, né, a noções de práticas de governamento e controle autoritárias, normatizantes, a noção, né, do conhecimento representacional, né, e talvez, né, aproximar um telos, né, para aqueles que participam do currículo cultural relacionados a essas subjetividades não fascistas, né? Tá bom, pessoal? Então, tentei ser breve, né? Não consegui aí 40 e poucos minutos de vídeo. A tese, né, é bastante grande também, tem bastante coisa, mas fica aqui meu convite, né, para vocês acessarem o documento na íntegra. Estou à disposição, né? O professor Marcos também está à disposição, que vocês precisarem, né, para a gente conversar mais sobre esse trabalho. Estou à disposição e me sinto muito honrado se isso acontecer. Tá bom? Obrigado e até uma próxima aí. Valeu.